Olá, cientistas! Aqui quem fala é o professor Valmir Ramos Leite e hoje aqui nós estamos com mais uma videoaula. Essa nossa aula de hoje é sobre o reino Monera. Lembrando sempre, essa aula é continuação da aula sobre classificação dos seres vivos e ela é voltada ao pessoal dos sétimos anos. Bora lá, cientistas! Características gerais do reino Monera. Todos os seres vivos desse grupo são unicelulares, ou seja, são formados por uma única célula. Todos eles são procariontes. E esse grupo foi o primeiro grupo de seres vivos a existir no planeta. E o surgimento deles, o que se diz até agora, é que surgiu há 2 bilhões e meio de anos. Quais são os seres que nós achamos nesse grupo? As cianobactérias e todos os tipos de bactérias. Cientistas, falando um pouquinho sobre cianobactérias. Ciano significa azul, porque elas produzem um pigmento chamado de ficocianina. E verde porque elas produzem clorofila, ou seja, elas vão ter uma cor verde azulada e elas fazem fotossíntese, né, cientistas? Essas bactérias são muito importantes aí na evolução do planeta, já que pelo fato delas fazerem fotossíntese e terem surgido há 2 bilhões e meio de anos atrás, elas foram cruciais para a evolução do planeta, já que foi elas que foram responsáveis pela produção em massa de oxigênio. E interessante, pessoal, é que o ar que você respira hoje foi formado por esses seres maravilhosos aí que são as cianobactérias. Aí o que que acontece? Essas bactérias são bactérias importantíssimas para o ambiente e elas são encontradas no mar, em rios. Então, vale a pena muito falar sobre essas bactérias. Outras curiosidades sobre esse grupo. Algumas cianobactérias vivem na água doce, outras vivem na água salgada. Algumas vivem em cascas de árvores com os fungos, né? E formam os líquens, né? Que se ajudam, né? E o interessante, cientistas, é que os líquens é a interação de fungo com bactéria. Se vocês observarem bem essas imagens, cientistas, vocês conseguem ver que os líquens são verde azulados, devido ao fato de eles terem ficocianina e clorofila, né? Os líquens são muito importantes aí porque muitos deles indicam até a qualidade do ar, como os líquens vermelhos. Falando agora, cientistas, sobre os tipos de bactérias, né? Existe uma grande e vasta quantidade de espécies de bactérias. O grupo das bactérias é tão gigantesco que a gente é obrigado a separar o grupo em seções menores, né? E para facilitar o estudo, a gente separa as bactérias de acordo com o formato. O reino Monera, pessoal, é dividido em 4 seções menores. Seção das bactérias redondas, em forma de bastão, em forma de espiral ou em forma de vírgula, né? As bactérias redondas são chamadas de cocos, as em formato de bastão, os bacilos, as em formato de espiral, espirilos e as em formato de vírgula, vibrião. Na verdade, cientistas, segundo tudo que se é organizado até agora, esses são os grupos das bactérias. Talvez eles mudem ainda daqui a alguns anos, né? E cientistas, regra, bactéria é sempre classificada de acordo com o formato. E a gente agora vai estudar cada um dos tipos separadamente. Lembrando sempre, dúvidas, assistam às experiências sobre bactérias que estão postadas aí também no nosso canal aí. Na verdade, o objetivo é que você saia com uma boa formação aqui assistindo o meu canal, né? Conhecendo os tipos de bactérias, cientistas. O primeiro tipo são os cocos, são bactérias com formato cilíndrico, ou seja, esféricas. A ideia de coco, pessoal, vem da palavra coco, né, que é coco fruta, associação com coco fruta. E cientistas, essa bactéria ela se combina de várias formas e forma diversos grupos. Exemplo, o coco pode ficar sozinho, o coco pode formar uma dupla, pode formar um amontoado, pode formar uma fileira, pode formar um quarteto ou pode formar 8 bactérias. O coco sozinho isolado, eu tenho o Diplococcus, o Staphylococcus, o Streptococcus, a tétrade e a sarcina. Na verdade, cientistas, a ideia inicial é que quando vocês olharem as bactérias no microscópio ou nos meus vídeos de experiência ou na sua casa ou no laboratório, você vai ver que os cocos eles fazem várias combinações aí, né? Aqui é um exemplo, Staphylococcus, né? Na imagem, aqui, né?
várias tétrades aí, né? Segundo tipo de bactéria são os bacilos, né? Essas bactérias são bactérias em formato de bastão. E o interessante dessas bactérias, pessoal, é que elas são ligeiramente compridas, mas com as bordas esféricas, né? E o nome bacilo vem da palavra bastão, já disse isso, bem claro. E cientistas, observa bem os bacilos. Eu tenho bacilos sozinhos, bacilos que formam duplas, bacilos que formam fileiras e bacilos compridos. Os bacilos separados são os isolados. Eu tenho os diplobacilos, eu tenho os streptobacilos e eu tenho os bastonetes. Tudo isso são variações dos bacilos. Aqui na imagem você vê alguns bacilos, né? Aqui nessa outra imagem aqui, bacilos. E o interessante, pessoal, é que do mesmo jeito que os cocos se combinam, os bacilos também formam diversas combinações aí interessantes aí, né? Lembrando sempre, essa bactéria é muito comum de achar. Nós temos aí agora a terceira bactéria, que são os espirilos. São bactérias em formato espiral, ou seja, em formato de mola. Elas realmente lembram molas. Volto a recomendar os vídeos de experiências de bactérias, para que vocês verem. O nome de espirilo vem de pequeno espiral. E cientistas, observe essa imagem, ó. O espirilo, tem um espirilo pequeno e fino. E eu vou ter um espirilo mais grosso com menos dobras. O espirilo pequeno e fino, cientistas, é o espiroqueta. E o espirilo maior, espesso, é o espirilo comum. Ideia, cientistas, os espirilos são bactérias muito encontradas em água de esgoto, né? São bactérias muito encontradas decompondo material, né? Essas imagens aqui em 3D mostram bem isso. Essa é uma imagem 1000 vezes ampliada que mostra aí os espirilos aproximados, né? E realmente, cientistas, são bactérias que em toda experiência que eu dou chamam muita atenção. Terceiro grupo de bactérias são os vibriões. São bactérias que têm formato de vírgula. Em alguns livros vocês vão ver os vibriões no grupo dos espirilos, tá? Ainda existe muita divergência na classificação. O nome vibrião vem da palavra víbria, que em português significa vírgula. Observa aqui nessa imagem, cientistas. Essa imagem aqui mostra o vibrião. Lembra um pouco um bacilo levemente torto, né? Em alguns casos. Ou um espirilo que não conseguiu se contorcer, né? Isso é muito variável, assim conforme o ponto de vista, mas as bactérias nesse formato são vibriões. Aqui é um exemplo, você não acha só vibriões nessa imagem, você também acha bacilos, né? Nessa imagem aqui você vê mais vibriões, alguns espirilos. Na verdade, cientistas, numa água normal, você não acha só um tipo de bactéria, você acha várias, né? E o interessante é que as bactérias estão em nosso dia a dia e de várias formas diferentes. E cientistas, falando um pouquinho agora sobre as bactérias no nosso dia a dia, né? É um grupo muito grande aí e esse grupo a gente acha em qualquer parte, né? O interessante de falar de bactérias é que a gente precisa seguir algumas regras, né? 80% das bactérias conhecidas não interagem com a gente, ou seja, a gente engole elas e não dá nada. 15% são muito importantes para o nosso corpo e apenas 5% podem causar algum mal. Ou seja, cientistas, as bactérias são importantes e estão aqui. As bactérias, elas são um grupo tão grande que num simples pouquinho de terra, pessoal, nós chegamos a encontrar até 40 mil bactérias. Na nossa pele, cientistas, nós podemos chegar a encontrar tipo cerca de 6 milhões por centímetro cúbico de pele. Na nossa boca, ainda mais, cientistas. Em 1 centímetro cúbico da nossa boca, a gente pode achar até 1 bilhão de bactérias. E no nosso intestino, pessoal, ainda mais, né? Em 1 centímetro cúbico de intestino, nós podemos chegar a achar até 1 trilhão de bactérias. Ou seja, elas estão no nosso corpo e elas são importantíssimas para o planeta. Quer ver um exemplo? Quando algum bicho morre, quando uma folha cai no chão, eles não vão apodrecer? Quem faz esse trabalho de apodrecer, de decompor, são os fungos e as bactérias. Eles permitem, na decomposição, que os nutrientes voltem para a terra. Existem bactérias que são benéficas. Você já ouviu falar em probióticos, cientistas? Probióticos são alimentos compostos por bactérias. São alimentos que, se nós ingerirmos, as bactérias que tem neles vão fazer bem para o nosso corpo.
Um exemplo, o Yakult, o Activia, todos esses alimentos, eles são essenciais à nossa vida e eles são formados e produzidos por bactérias. Então, automaticamente, cientistas, quando nós comemos esses alimentos, nós comemos as bactérias também, né? E elas fazem muito bem para o nosso corpo. Eu vejo muita gente falar em lactobacilo, né? E não falar em bactéria. Bactéria e lactobacilo é a mesma coisa, né? Imagina o seguinte, cientistas. Existem bactérias no seu intestino que se você perder elas, você morre. Você só está vivo agora por bactérias, né? A natureza em si existe por causa das bactérias. Mas bactérias fazem mal também, como o chulé, elas produzem o mau cheiro do nosso corpo. As bactérias cientistas, elas causam mau hálito do nosso corpo. As bactérias cientistas, elas causam as cáries. As bactérias, elas também causam doenças. Então tem coisas muito boas, mas tem umas coisinhas ruins também. Entendendo as cáries, as bactérias que tem na nossa boca, cientistas, elas vão meio que se alimentar dos restos de comida que ficam entre os dentes, né? E o interessante é que do mesmo jeito que a gente come e faz xixi e cocô, as bactérias também. Só que nesse caso as bactérias soltam ácidos. E são esses ácidos que vão causar o mau cheiro da boca, são esses ácidos que vão corroer e atacar os nossos dentes. E esses ácidos, quando corroem e atacam os nossos dentes, acabam gerando e perfurando e gerando as cáries, né? Regra cientista, se um dia você tiver uma cárie ou se você já teve, você precisa saber que o seu dente chegou a esse ponto porque as bactérias produziram ácidos na sua boca, né? Entendendo isso de uma forma legal aqui, ó, nós temos um dente, a dentina, a raiz e os nervos, cientistas. As bactérias jogam ácidos e esses ácidos vão começar a causar a erosão da dentina. E à medida que esses ácidos vão perfurando a dentina, pessoal, ela vai furando o dente. Nesse momento ainda não dói, mas quando os ácidos perfuram o dente e chegam aos nervos, causa muita dor. Esse videozinho que eu vou mostrar aqui para vocês é um videozinho legal que vale a pena muito vocês observarem, né? Aqui cientistas mostram as bactérias se alimentando dos restos de comida e elas produzindo os ácidos. Esses ácidos vão causar erosão no dente. E é essa erosão que a gente chama de cárie. E não são só 3, são bilhões de bactérias fazendo isso, né? Outras cientistas, à medida que os ácidos vão perfurando os dentes, nessa imagem que você vê cortada transversalmente, você consegue ver, ó, que a perfuração atravessa a dentina e chega à parte interna. E quando chega no nervo, o dente começa a doer. E à medida que vai atacando o nervo, a dor vai cada vez ficando maior. E se a pessoa não tratar, a tendência é de todo o processo de cárie destruir todo o canal do dente, causando muita dor, o que daí vai ser necessário se fazer até um tratamento de canal, né? E o interessante, cientistas, que tudo isso é causado por bactérias, né? Outra, uma cárie não surge do dia para a noite, ela demora meses para surgir, devido ao fato do nosso dente ser feito com material muito duro. E por que é importante se escovar os dentes? Cientistas, primeiro é retirar as partículas que ficam nele, né? Automaticamente fazendo isso, você impede das bactérias se alimentar e consequentemente, impede delas produzirem os ácidos que corroem o dente e também impede o mau hálito, né? E o interessante, cientista, é que escovas, elas são feitas especialmente para isso, né? Para alcançar determinadas regiões dos dentes, né? Alcançar determinados cantos, né? E o interessante, cientista, é sempre realizar escovações que consigam passar por todas as regiões dos dentes, né? E o legal, cientistas, é que e a pasta de dentes? O que ela também faz? A pasta de dente vai ter substâncias especiais que vão neutralizar os ácidos. As bactérias também são mortas, né? Existem pastas que possuem substâncias que matam as bactérias. E existem substâncias na pasta de dente que reveste e protege os dentes. Então, uma boa escovação combinada com uma boa pasta de dentes, cientistas, faz com que o seu dente aí fique saudável, protegido e, além de tudo isso, revestido, né? Aqui são as duas pastas aí que eu mais tive bons resultados de teste, não é propaganda nenhuma, é uma opinião minha de comprador para vocês. Agora eu vou falar um pouquinho de algumas doenças causadas por bactérias, né?
Eu só vou falar duas. Se vocês quiserem saber sobre mais, postem aí nas nossas aulas aí, nos nossos comentários aí, que assim que tiver um tempinho, eu faço uma aula só sobre doenças causadas por bactérias. As doenças causadas por bactérias, elas são chamadas de infecção. E geralmente elas são adquiridas quando a gente ingere ou entra uma grande quantidade de bactérias no nosso corpo. A primeira é o tétano, ela é causada por uma bactéria do tipo bacilo, conhecida como Clostridium tetani. E cientistas, como que a gente pega essa doença, né? Basicamente, essa bactéria é encontrada no solo e quando ela entra no nosso corpo por feridas, por algum tipo de material perfurante, ela vai entrar no nosso corpo e ela vai produzir substâncias tóxicas que vão atacar o nosso sistema nervoso, né? E o interessante, pessoal, é que a bactéria que causa o tétano, no intestino ela é importantíssima, mas quando ela entra na corrente sanguínea, ela é extremamente perigosa, né? E o interessante é que uma simples vacinação já evita que isso aconteça. Tuberculose, ela é também causada por um tipo de bacilo, o Mycobacterium tuberculosis. E como que a gente pega ela? Basicamente, cientistas, ela, quando a gente entra em contato com respingos de tosse, material contaminado, na verdade, como ela ataca os pulmões, toda vez que uma pessoa tosse ou põe alguma coisa na boca, essa bactéria fica nessa região e se você coloca na sua boca, automaticamente você pega ela, né? É uma doença muito perigosa aí que leva à morte e o tratamento dela, cientistas, é extremamente longo, né? Se você tiver tosse seca por mais de uma semana, vai ao médico. Uma outra doença, pessoal, que é muito conhecida, mas hoje ela não é tão atuante, é a peste negra. Ela é causada por um bacilo conhecido como Yersinia pestis e ela matou quase toda a Europa na Idade Média, né? E como que a gente pega? Pulga do rato, pica o rato, suga o sangue do rato, passa, pica a gente e passa a bactéria pra gente. Essa bactéria, pessoal, é extremamente ofensiva para o corpo, ela causa diversas lesões nos tecidos. E um dos motivos dela ser chamada de peste negra é devido ao fato da pessoa ficar com várias manchas negras, né, causada por necrose e edema. Aqui são algumas imagens aí, né? Eu subo de alguns casos que aconteceram aí alguns meses atrás na Austrália, né? Desde já, cientistas, muito obrigado. Agradeço aí a atenção de vocês nessa aula. Qualquer dúvida, qualquer opinião, poste nos comentários. Meus grandes parceiros, se cuidem e estudem bastante, cientistas.